abrir a Escritura em Efésios capítulo 2. Já estamos há algum tempo estudando essa epístola e agora estamos no capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos do versículo 4 até o versículo 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem, só para os irmãos situarem o que nós queremos falar essa noite, é importante que nós, ao lermos essa primeira porção de Efésios, desde o versículo 1 até o versículo 10, que nós entendamos algumas coisas. Primeiro, que nós entendamos que o capítulo 2 é uma visão que o apóstolo traz acerca do propósito de Deus de salvar o homem, mas é uma perspectiva do plano da terra. Porque no capítulo 1, ele fala acerca do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, demonstrando como que Deus, no plano da eternidade, já havia nos elegido e nos predestinado para um fim. Como que então, no tempo, o Filho vem ao mundo para sofrer a morte vicária, a morte redentora no lugar do homem. E como que o Espírito Santo então trabalha neste homem para então se tornar para este homem o selo e o penhor da salvação. Quando nós dizemos aqui que o capítulo 1 é o plano da eternidade, alguém pode até perguntar, ora, mas como você diz que é o plano da eternidade se aqui registra a obra de redenção de Cristo que aconteceu no tempo, não é? Acontece que o apóstolo Paulo ele começa falando de eleição e predestinação, e ele conclui no finalzinho do capítulo 4, já mostrando a igreja como corpo de Cristo. Ele mostra o corpo místico de Cristo, formando um novo homem, Cristo cabeça, a igreja o seu corpo, como Cristo coletivo, Cristo cósmico, e conclui nos versículos 22 e 23, colocando todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, ou seja, dos pés da igreja, e portanto ele mostra já a igreja no plano da eternidade, enquanto uma igreja totalmente glorificada, uma igreja cuja obra de Cristo nela se consumou plenamente. Então o olhar de Paulo no capítulo 1, ele começa na eternidade e termina na eternidade. Então ele não fala sobre o homem diretamente. Ele fala como que Deus projetou esse plano, que tendo começado na eternidade, passa pelo tempo, mas se consuma na eternidade. No capítulo 2, é como que ele desse um salto do céu para a terra, ele viesse para a terra, e agora ele vai falar sobre esse plano divino de redimir o homem e fazê-lo então a sua noiva, a sua igreja, o seu corpo. Mas agora ele olha dessa perspectiva temporal, ele vai olhar para o próprio homem, ele vai descrever a condição do homem na qual ele se encontra, como que essa obra de Deus alcança este homem totalmente perdido, totalmente corrompido, totalmente degradado. E ele demonstra como que Deus então trabalha essa obra de salvação no homem. Por isso que uma outra coisa importante a se perceber é que no capítulo 2, versículos de 1 a 3, Paulo ele faz então a descrição da condição orgânica, da condição espiritual do homem antes de ter a Cristo como Salvador.
antes de receber a Cristo enquanto seu Salvador. Por que Paulo faz essa descrição? Vocês podem observar aqui, nós já falamos isso em mensagens anteriores, só vou ler para os irmãos se lembrarem. Quando Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos. Olha, ele aponta para a condição de morte do homem. Estando vós mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja que ele faz toda uma descrição, mostrando que os homens, eles estavam totalmente alienados de Deus. Essa alienação que Paulo vai chamar de morte, morte enquanto separação. O homem separado de Deus, na sua consciência, no seu coração, na sua mente, na sua alma, nas suas vontades, nas suas emoções. Ou seja, o homem integralmente separado de Deus. E esse é um ponto tremendo, uma vez que, infelizmente, sobretudo no tempo em que a gente vive, os homens já não podem mais perceber a condição de necessidade que eles têm de Deus. Ou seja, o espírito do engano, ele cega o entendimento das pessoas, para que elas possam pensar acerca de si mesmas. Não, mas eu sou uma pessoa boa. Não, mas eu não faço o mal para ninguém. Não, mas eu não mato ou não roubo. Eu tenho a minha vidinha tranquila, eu só trabalho e eu vivo bem com as pessoas. Acontece que o homem, ele foi criado para um propósito. Ou seja, quando Deus cria o homem, Deus não cria apenas o homem como ele cria, por exemplo, os animais. Embora os animais tenham algum propósito no plano da criação, não há um propósito específico para os animais. Não se pode dizer que os animais ocupam no plano de Deus um papel fundamental. Não há essa causa para a criação dos animais, como acontece para o homem. Observa-se na criação, em Gênesis capítulos 2 e 3, que Deus criou cada coisa segundo a sua própria espécie. Ou seja, criou tudo de um modo muito geral. Mas quando Deus cria o homem, Deus diz, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então o homem, ele participa no plano da criação de Deus de uma categoria especial. O homem é criado com um propósito, portanto. Lembra-se de Romanos capítulo 8, versículo 26, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então o homem, ele é criado com um propósito específico. Os dois grandes mandamentos, que é resumido em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, sintetiza o propósito da humanidade. O homem foi criado não para si mesmo, ele é criado para Deus e para o próximo. Ou seja, esse homem criado, ele tem um propósito de servir. Quando então o homem, ele por meio do conhecimento do bem e do mal que ele possui, ele passa a viver para ele apenas para trabalhar, apenas para comer, apenas para vestir, apenas para cuidar dos seus filhos, da sua família, e se esquece que ele tem uma missão, que é uma missão que é dada desde a origem da criação do homem, de servir a Deus e à humanidade. Quando ele se esquece disso, ele comete pecado. Ou seja, ele erra o alvo da sua existência. Por isso que nós vamos ver claramente, quando o apóstolo Paulo, ele falando sobre o homem, ele fala que nós somos chamados. Deus nos chama para quê? Para cumprir com o propósito da nossa criação. Então, quando o homem, ele deixa de servir a Deus e à humanidade, e vive apenas para si mesmo, ele cai naquela situação em que Jesus fala em Mateus capítulo 24. Pensem comigo por um momento. Vamos pensar as palavras de Cristo, quando no capítulo 24 de Mateus, versículo 37, salvo engano, 37 em diante, Jesus fala assim, olha, a vinda do Filho do Homem
E atenção para um detalhe. No capítulo 24 de Mateus, falando o Cristo da vinda do Filho do Homem, a ênfase dessa segunda vinda recai completamente sobre o juízo que virá sobre a terra. Interessante que, quando Cristo fala da sua vinda, em Mateus 24, a ênfase que Cristo dá é sobre o juízo, que vai varrer a face da terra. E Jesus, então, falando desse período, ele fala assim: a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Se ele parasse por aqui, eu me questionaria, ora, mas quais eram as características do tempo de Noé? Logo eu ia pensar em adultério, violência, prostituição, um tanto de coisas muito pecaminosas aos nossos olhos, que talvez justificaria o juízo que os antediluvianos sofreram. Mas não, quando Cristo diz, será como nos dias de Noé, aí Cristo passa a descrever como era. Ele fala, as pessoas comiam e bebiam, elas casavam-se e davam-se em casamento, elas construíam, edificavam, plantavam. Aí eu pergunto para vocês, vamos refletir um pouco. Onde é que está o pecado em comer e beber? Vocês conseguem ver algum problema nisso? Comer e beber? Afinal, nós comemos e bebemos todos os dias. E onde está o pecado em se casar? Ou dar-se em casamento? É dar a sua filha em casamento a outro. Onde está o problema do casamento? O casamento é uma coisa tão bonita, uma coisa tão santa, tão pura. Até porque se é casamento não é prostituição, se é casamento não é adultério. É exatamente as coisas boas da vida. Plantavam. E qual o problema que tem em plantar? Edificavam. Qual o problema que tem em edificar? Por que Cristo cita coisas positivas para falar que o juízo virá então sobre tais pessoas? Exatamente porque comer, beber, edificar, plantar, casar-se, dar-se em casamento, implica que aquela geração vivia para si mesma, em detrimento à missão para a qual ela foi chamada, para a qual ela foi criada. Então, é certo que na vida nós trabalhamos, que na vida nós construímos, que na vida nós nos casamos, que nós comemos e bebemos. Mas devemos nós entender que o homem criado por Deus, ele acima dos seus próprios propósitos, existe um propósito maior. O Evangelho é um convite ao homem para que ele perceba, primeiramente, que a condição na qual ele se encontra é uma condição de morte. O homem alienou-se de Deus na sua consciência. É como que o homem dissesse, olha, tudo bem que Deus é criador, tudo bem que Ele deve ter lá seus propósitos, seus motivos para nos criar, entretanto eu vou viver por mim mesmo. Inclusive o grande pecado do homem, conforme nós sabemos por Gênesis capítulo 3, quando diz que o homem chega naquele estágio em que nasce no seu coração a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando o homem chega ao estágio de conhecimento de si mesmo, conhecimento do outro, conhecimento de Deus, conhecimento do mundo, neste momento, e aí é interessante que lá em Gênesis 3:22, Deus fala assim, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, afinal, o homem criado por Deus não deveria conhecer o bem ou o mal? Se Deus cria criaturas inteligentes, como criou o homem, não deveria ele conhecer o bem e o mal? Por que Deus diz, o homem se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal? Onde está o problema disso? E eu pergunto, e os anjos também não conhecem o bem e o mal? Sim ou não? E os anjos não caídos também não discernem entre o bem e o mal? Por que Deus diz, o homem se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal? A Bíblia tem que ser lida com bastante atenção. Significa que esse conhecimento do bem e do mal do homem, que é a sua capacidade de discernimento, é apenas o canal da sua consciência, onde a verdadeira luz, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, a suprema razão deveria agir no homem. Ou seja, uma consciência que, embora seja consciência, portanto tem o discernimento,
mas ela é apenas o recipiente na qual a voz de Deus dirige o homem para aquilo que Deus diz que é certo, para aquilo que Deus diz que é errado, para aquilo que Deus diz que é bem, para aquilo que Deus diz que é mal. Querem a prova disso? Romanos capítulo 2, versículos 15, versículo 14, 15, diz assim o apóstolo Paulo, que o homem, mesmo sem lei, o homem que não tem a lei de Moisés, mas ele tem uma consciência, diz que ele traz dentro de si, na sua consciência, gravada a lei de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é um conhecimento intuitivo dentro do homem. E é dito, portanto, que esse homem agora, ele tem dentro de si a consciência como testemunha de que essa voz, como que um profeta dentro do homem, quer guiá-lo, dizendo como ele deve viver em relação a si mesmo, em relação aos homens, em relação a Deus. O problema é que agora, quando é dito, o homem se tornou como de nós, significa que o homem, ele rejeita essa consciência superior divina nele. É como que ele dissesse, eu não preciso da luz divina para me guiar, e uma vez que eu tenho conhecimento do bem e do mal, eu próprio posso definir o que é bem e posso definir o que é mal. E onde foi que a humanidade chegou? Desde que o homem, ele ignora a voz da consciência, ele ignora a presença da luz de Deus dentro dele. João capítulo 1 diz que a vida estava nele, em Cristo, e a vida é a luz dos homens. O versículo 5, a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não lhe reconheceram. As trevas não reconheceram esse brilhar da luz divina dentro de si. É quando o homem, neste momento, ele se afasta do Criador na consciência. Ele se faz um autônomo em relação a Deus. Ou seja, ele não quer viver à luz, ele não quer ser guiado, ele não quer ser conduzido. Então, quando ele diz, eu viverei a minha própria existência numa terra distante, é como que ele dissesse, para que eu quero uma instância superior à minha própria instância, que sou eu mesmo, sendo eu capaz de discernir o que é bom e o que é mal. De modo que se vê claramente na experiência humana, que aquilo que o homem chama de bem, não raras vezes, é mal. E aquilo que o homem chama de mal, não raras vezes, pode ser um bem. Ou seja, o homem, quando confia no seu próprio discernimento, o homem se tornou como um de nós, disse Deus. Ou seja, o homem assumiu para si a sua própria existência e agora ele não quer ser conduzido. Porque Deus, ele de fato é um único autônomo, lei de si mesmo. Quando o homem então agora toma esse caminho, o resultado é a miséria que o próprio homem acumula contra si mesmo. É isso que significa, estando vós mortos. Morte no sentido dessa separação. Daí, quando o homem pensa que separando-se de Deus, ele agora é autônomo, ele cai na grande armadilha do maligno. Ele se torna agora alguém que é dominado aqui na sua mente, no seu coração, na sua consciência, pelo príncipe da potestade do ar. Versículo 2. Essa palavra potestade é influência. As trevas agora influenciam de tal modo o seu coração, que o homem, pensando que ele é autônomo, ele se torna escravo. Escravo do engano, escravo da mentira, escravo da ilusão. E essa escravidão produz no coração do homem toda sorte de inclinações perversas. Toda sorte de inclinações perversas, como está também aqui no versículo 3. Inclinações da carne, inclinações do pensamento, de modo que agora a condição deste homem é a condição de um filho da ira. Finalzinho do versículo 3. Agora, cuidado para você não entender filho da ira como sendo algo orgânico, algo pertencente
a própria constituição originária do homem. Entenda que, quanto à sua natureza, pelo ato da criação, o homem ele é divino. Deus soprou dentro do homem o seu espírito. Filho da ira significa herdeiro de tudo aquilo que o pecado lhe traz. Ou seja, o pecado, ele traz uma série de consequências. Se o salário do pecado é a morte, pensando no extermínio final da criatura, antes de a criatura experimentar essa exterminação final, ele sofre todos os sintomas dessa morte, todos os reflexos dessa morte que já age no homem desde o seu nascimento. Então a condição desse homem é uma condição de profunda miséria. Entenda que Paulo ele usa esses termos todos muito bem colocados para descrever a condição do homem, mas Jesus, como ele falava às pessoas comuns do seu tempo, diretamente, sem nenhuma instrução religiosa do ponto de vista da verdade, porque o judaísmo era uma deturpação da verdade, então ele falava com palavras tão simples, para que as pessoas entendessem, e ele falava, portanto, por meio de parábolas, as parábolas para facilitar a compreensão. Como é que Cristo descreve esse mesmo homem que está aqui no capítulo 2, de 1 a 3, lá em Lucas capítulo 15? Ele fala de um filho que, sendo rico, porque seu pai era um homem muito abundante, ele fala de um filho que tinha um reino, que tinha uma casa, que tinha um pai, que tinha alimento, que tinha herança, mas esse filho, ele resolve sair dessa condição da casa do pai, do reino de Deus, e chega então, por essa decisão, a um estado de profunda miséria, cuidando de porcos. Então essa imagem que Jesus cria na parábola representa a condição humana, sem Deus. E é exatamente a condição de um homem que todos nós comumente costumamos desprezar. Ou seja, imagine você, com todo o respeito a vocês, e a mim também, e a todo mundo, mas nós temos essa inclinação. Pense comigo. Imagine você, que você está num lugar refinado, um lugar chique, em que só chegam pessoas bem vestidas, provavelmente, ou pelo menos aparentemente, pessoas bem intencionadas. Como que as pessoas tratam bem umas às outras? Sim ou não? Mas basta entrar um maltrapilho que tudo muda. A própria presença do maltrapilho, às vezes dentro de uma comunidade cristã, gera desconforto. E nós relutamos para fingir o desconforto, para dissimular o desconforto. Aparece um ou outro que é mais inclinado, talvez, a se aproximar, mas, no geral, fala a verdade, gera ou não gera desconforto. E isso é porque tal pessoa que chega em tal ambiente não nos compromete em absolutamente nada, porque ela entrou e ela vai sair. E você também não é o pastor da igreja, não tem obrigação de fazer nada por aquela pessoa. Geralmente se pensa assim, não, o obreiro vai se aproximar, o pastor vai conversar, alguém vai resolver o problema dessa pessoa. Mas o membro não, o membro está ali, acabou, vai por ali, vai embora devagarzinho, tudo resolvido. Mas agora imagine o homem criado na condição de maltrapilho, como aquele filho pródigo, mas não somente exteriormente, mas é a sua alma, é a sua consciência, é o seu coração, são suas vontades, inimigos de Deus, corrompidos, perversos, rebeldes, maledicentes, invejosos, profanos, profanadores, cheio de inveja, de cobiça, de impureza. E deste homem, ou para este homem, é que Deus olha. Olha o impacto que o texto nos traz nessa imagem. Porque Deus não poderia muito bem falar, mas o homem se meteu nessa enrascada, isso é um problema dele. Isso é fácil de se resolver. Como é que se resolve um problema desse? Olha, destrói esse povo tudo, não é?
Basta que Deus determine no seu coração que o sol se aproxime da terra, pouquinha coisa para todo mundo pegar fogo. Quanto à alma humana, basta ele extinguir do plano da existência e vamos tocar a vida. Deus não precisa de nós. Para que ele precisa de nós? Para que ele precisa de você? Absolutamente nada. Já aconteceu alguma vez de alguém de quem você não precisa para nada, nada, nada? Criar uma situação de desconforto, de relacionamento, e você, por razões bem óbvias, até pela sua própria razão, fala assim: eu estou preocupado com isso, que se dane, que se dane, não tenho nada a ver com isso, problema dele. Agora imagine Deus vendo o homem que não tem em si mesmo nada para dar para Deus, na condição de morte, de pecado, de culpa, de tudo que vocês imaginarem, e Deus olhar para esse ser, e Deus se inclinar para esse ser, e Deus falar assim: é este a quem eu vou redimir. A redenção ganha uma dimensão a partir deste contraste, de quem Deus é e de quem o homem é. Por isso que a mensagem da semana passada, nós intitulamos os atributos de Deus. A natureza de Deus é revelada quando Deus se propõe a salvar o homem. Porque Ele não se propõe a salvar o homem porque ele tem a priori algum objetivo interesseiro no homem. Mas olha o que diz o texto, versículo 4. Mas Deus, aí Deus começa a se revelar. Mas Deus, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida com Cristo. Vou ler de novo. Olha o capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, vírgula, salta para o versículo 5, nos deu vida juntamente com Cristo. Isso é o fato. Mas entre o versículo 4 e o 5, eu saltei exatamente para pôr em relevo a motivação divina em nos conceder vida. Mas Deus, vírgula, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ou seja, a obra de redenção de Deus por meio de Cristo é a revelação do seu ser misericordioso e do seu ser amoroso. Para misericórdia ele vai usar o adjetivo rico. E para a sua bondade ele vai usar grande. Grande em misericórdia. Rico, ou melhor, grande, rico em misericórdia e por causa do grande amor. Ou seja, não é simplesmente misericórdia e amor, mas é uma superabundância de misericórdia. É uma misericórdia que ultrapassa todos os limites possíveis do nosso entendimento. E um amor que ultrapassa todos os limites possíveis da nossa compreensão. João, quando escreveu o seu evangelho, também usou, no caso, uma expressão para dar um potencial a esse amor de Deus, quando assim escreveu: Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, fala, ele amou de um modo tão impressionante. Então, a salvação de Deus para o homem, nesse jogo de contrastes, Deus o Altíssimo, Deus o Eterno, Deus o Perfeitíssimo, para esse homem totalmente apodrecido na sua condição de pecado, nessa aproximação de Deus, no ato de Deus salvar esse homem, Deus manifesta o seu caráter. Deus se dar a conhecer a partir dessa obra de redenção manifestada à humanidade. Mas o texto continua, nós paramos aqui exatamente na semana passada, ele continua dizendo, eu vou retomar o versículo 4 em diante, para darmos seguimento, quando diz assim:
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Interessante que no versículo 5, ele torna a trazer a informação do versículo 1, o que seria, no âmbito da construção do texto, totalmente desnecessário. Porque o texto começa dizendo, estando nós mortos, ele nos deu vida. Não está no versículo 1 aí? Aí ele mostra a condição do homem, versículos 2 e 3. E aí ele diz que, sendo Deus rico em misericórdia, sendo Ele grande em amor, aí antes de ele colocar, nos deu vida, ele fala, e estando nós mortos. Então essa retomada desse entendimento do versículo 1 é para que você não perca a impressão que o texto, que a ideia da redenção cria dentro de nós. Para que você possa ter a dimensão, ou ter a noção, ainda que rudimentar e básica, da dimensão desse amor e dessa misericórdia de Deus. E essa salvação que Deus propõe a nós, não é mera redenção, não é mera salvação espaço-temporal, não é mera redenção escatológica. E aí eu explico, novamente, para vocês poderem ir sendo ganho no coração. Quando eu digo que não é mera redenção judicial, nem mera redenção espaço-temporal, e não é mera redenção escatológica, é porque o cristianismo, ao longo da sua história, ele sempre tem pregado uma pseudo-salvação. Ou seja, eles falam que Jesus morreu por você, para você não ir para o inferno, mas para você ir para o céu. De modo que está todo mundo, de certo sentido, preocupado em não ir para o inferno, ir para o céu. Ou seja, é uma salvação de um lugar, é a salvação de um espaço, é a salvação de um sofrimento, para um outro espaço, onde não tenha o calor do fogo, mas que tenha uma abóbada celeste muito grande, um lugar tranquilo, sereno, onde você possa descansar eternamente. Fica lá sereno, sem nenhuma perturbação. É só isso que se pensa de redenção. Mas não, entenda que a descrição do apóstolo Paulo acerca do homem é um problema do ser. Quando eu digo problema orgânico, ou se usássemos a outra expressão, um problema ontológico, isso não é capricho de linguagem. É porque são expressões que dizem que a condição do homem é relativa ao seu próprio ser, não ao seu futuro. Não há um lugar onde ele possa estar. Como se porventura, se Deus levasse os homens para o céu, o problema do homem estivesse resolvido, e não estaria. O problema do homem é o que ele é no coração, na alma, na mente. Todos os problemas que assolam a humanidade, todos os sofrimentos, todas as misérias, são decorrentes do coração humano. Esse coração que, sendo do ser do homem, ele age sobre o outro, ele age contra o outro, ele age contra a criação de Deus. Se tirasse todos os homens do planeta Terra hoje, onde estaria a maldade? Na Terra. Não haveria mais nenhuma maldade. Por mais que houvessem os animais aqui na Terra, nos seus instintos, né, da cadeia alimentar, nenhum deles mata por vingança, nenhum deles mata por inveja, nenhum deles mata movido pelo ódio, nenhum deles mata por dívida, nenhum deles persegue o outro, nenhum deles fala mal do outro, nenhum deles cria uma contenda com o outro. Ou seja, eles agem brutalmente pelo mero instinto, mais nada. Não existe perversidade, nem perversão, nem maldade, nem inveja no meio dos animais. Mas onde está o homem perdido, a coisa fica muito complicada. Interessante que Jesus, que às vezes há de se esperar que os incrédulos e os ímpios sejam isso que estamos aqui dizendo. O pior é quando essas coisas também estão presentes na vida dos crentes, né? Aqueles que se dizem salvos. É porque eles entendem salvação como assim, se eles estão fazendo tudo direitinho, de acordo com a cartilha
que lhe deram, e cada denominação tem a sua cartilha, porque o que é pecado para um não é pecado para outro, porque cada um cria seus próprios grupos de pecados. Aí o homem pensa, eu continuando nesse quadrado, informado e engessado, nesse sistema teológico, eu tenho garantida a minha entrada no céu para morar numa mansão celestial. Ele não sabe que a salvação deve acontecer aqui dentro. Então a salvação que Deus propõe é nos dando vida. Ora, mas eu não tenho vida? Que vida é essa que Ele nos dá? Será que é o direito de viver para sempre? Também. A imortalidade, que é o viver para sempre, é um benefício e uma graça do Evangelho. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, né, quando ele fala que a vida e a imortalidade nos são dons dados pela graça do Evangelho. Mas essa vida que Ele nos dá, significa exatamente a reação dessa vida que já está dentro de nós, com o fim de nos mudar completamente dentro de nós. Onde é que diz isso? Romanos capítulo 5. Vamos ler? Abre sua Bíblia. Volte um pouquinho aí atrás. Capítulo 5, versículo 9. Ou versículo 10, melhor dizendo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, olha que maravilha, muito mais, estando já reconciliados, o que vai acontecer conosco? Seremos salvos pela sua vida. Então essa vida dentro de nós, ela tem uma finalidade. Esse texto tem que ser lido todos os dias, tem que ser lido 1 milhão de vezes, até nós entendermos. Olha o que Paulo está dizendo, se nós, quando nós éramos inimigos, naquela condição de Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, naquela condição é dito, nós fomos reconciliados com o Pai, com Deus, e agora que nós já estamos reconciliados, você já está reconciliado, e o que te proporcionou essa reconciliação? Fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho. O que vai acontecer agora conosco? Seremos salvos pela sua vida. A vida divina, ela é um instrumento divino em nós que nos salva completamente. Alguém diz, pastor, mas quem diz que é em nós? Basta que você leia Colossenses capítulo 3, versículo 4, quando diz, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Então essa vida que é Cristo, e esse Cristo que é a nossa vida, portanto ele tem que estar o quê? Em nós, se manifestar. Se manifestar onde? Ora, se a vida que está em mim é o próprio Cristo, e essa vida que está em mim vai se manifestar, ela só pode se manifestar em mim. Então, quando essa vida divina, que é o próprio Cristo, em mim se manifestar, é dito o que vai acontecer. Eu serei semelhante a Ele. E por que serei semelhante a Ele? Ora, porque se essa vida, que é o próprio Cristo, em mim se manifesta, essa vida manifestada é o Cristo expresso pelo meu viver, pelos meus atos, pelo meu falar, pelo meu olhar, pelo meu agir. Por isso que haverá uma identificação de semelhança entre a vida que é Cristo e eu com Ele, porque será exatamente, a manifestação será a própria expressão de Cristo por nosso intermédio. Basicamente aquilo que Paulo disse em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já imaginaram? É muito profundo esse texto. Logo já não sou eu quem vive. Ora, Paulo, não é você que vive? Não, quem vive
é o Cristo interno, é o Cristo que é a minha vida, é Ele quem vive por meu intermédio. Se alguém diz, ora, mas você come, você trabalha, você se relaciona, você tem seus negócios, ele fala, mas essa vida que você está dizendo que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, mas a expressão de todos os meus sentidos é a expressão do próprio Cristo vivendo por meu intermédio. Por isso que é dito então que Ele nos deu vida. E qual é a maneira de Ele nos dar vida? Volte à sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí nós perguntávamos aqui, qual é o significado de sermos ressuscitados com Cristo e assentados nos lugares celestiais? Você pode perguntar para qualquer crente, sem exceção. Você lê os versículos 6 e 7 para ele, de Efésios capítulo 2. Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele. Ou Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí eu pergunto para vocês, pergunte para alguém. Eu pergunto para vocês, vocês podem perguntar para qualquer cristão. Lendo esse texto, você ressuscitou juntamente com Cristo? A resposta é óbvia. Sim, o texto está dizendo. Eu creio na Escritura. Não é assim? Se Paulo diz que nós ressuscitamos, é verdade. Por eu crer na Escritura, eu tenho que confessar essa verdade. E você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Sim. Se está dito que estou. Mas observe uma expressão interessante nesse texto. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em, tem um em aí? Em Cristo Jesus. Não é com Cristo Jesus, é em Cristo Jesus. O que significa que Cristo Jesus, porque Ele se fez homem, e como homem, Ele viveu nessa terra uma vida impoluta. Mas não foi uma vida impoluta porque Ele não estava sujeito às mesmas fraquezas que nós. Não. Como diz lá em Hebreus capítulo 2, ou capítulo 4, Cristo estava sujeito às mesmas fraquezas. Só que Ele viveu vida impoluta porque, estando sujeito às mesmas fraquezas, Ele venceu todas elas. Então, Jesus, homem, Ele é um ser totalmente vitorioso. Quando Ele diz, Pai, está tudo consumado, implica a obra de redenção está feita e realizada completamente aqui, em mim. E a prova foi que Ele não foi retido pela morte. E a prova foi que Ele saiu vivo da sepultura, ressurreto, com o corpo glorificado. A prova é que Ele não permaneceu aqui entre os homens, nessa vida terrena, mas Ele foi ascendido aos céus. Não somente ascendido, mas Ele foi entronizado, Ele foi exaltado, Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Então a obra está totalmente feita, porque Ele está lá. E esse Jesus, como diz o apóstolo Pedro, em Atos 4, versículo 12, neste nome importa que todos nós sejamos salvos. Este Jesus entronizado, Ele é a garantia que você também chegará no topo desse caminho que Ele primeiramente percorreu. Ele é a garantia. Porque a morte de Cristo, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua entronização e a sua exaltação é a construção de um novo e de um vivo caminho. Ele abriu essa possibilidade para que você possa
percorrer o mesmo caminho. Por isso que a iniciação do homem no Evangelho é um convite para o batismo. Ide, pregar o Evangelho e fazei discípulos batizando-os. Ou seja, a pregação do Evangelho é a pergunta: você deseja ser unido a esse Jesus aqui? O que significa ser unido a esse Jesus aqui? Olhe, este homem, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu, ele foi entronizado, ele foi exaltado. Você quer ser unido a ele? Ser unido a Cristo é ter o coração humano conformado ao mesmo coração de Cristo, para que você possa percorrer esses 5 patamares nele, por meio dele. Quando Cristo disse, eu sou o caminho, não pense que isso é um jargão evangélico, embora seja um jargão evangélico, mas porque os evangélicos não entenderam. Os evangélicos falam assim, olha, se você não aceitar a Jesus, já começou com uma ameaça, já está errado, já não é mais um evangelho, você vai para o inferno, porque está escrito que Jesus é o único caminho. É mesmo? Você crê nisso? Por que você não percorre esse caminho? Porque caminho não é para ser acreditado, é para ser percorrido. Se você ficar a sua vida inteira dizendo que Jesus é o caminho correto, não significa nada, ele continua sendo o caminho correto, mas se você não percorrer esse caminho, que tem pelo menos 5 pedágios, não que você tenha que pagar. Nós vamos mudar essa palavra pedágio, porque senão vão dizer que eu já estou vendendo a salvação. Porque toda vez que passa tem que dar um dinheirinho, né? Tá, mas esse caminho, ele tem 5 estágios: morte, ressurreição, ascensão, entronização, exaltação. Esse é o caminho. Crer que Jesus é o caminho não é acreditar que ele é o caminho. Afinal, o diabo crê que estremece, mas é diabo. Não está escrito lá em Tiago isso? Que os demônios creem que treme. Ou seja, eles acreditam até mais do que nós, porque nós não trememos. Eles acreditam. Eles acreditam porque, inclusive, eles têm a consciência do mundo espiritual que nos é vedada por causa dos sentidos materiais nossos. Podemos perceber menos do que eles, porque eles são espíritos e nós ainda estamos, essa carne nos impede de perceber o mundo espiritual. Ora, mas como é que eles creem que tremem e são demônios? Porque nós não somos convidados a crer no sentido de acreditar. Pastor, alto lá, a Bíblia fala, quem crer? Mas é porque a palavra crer, na sua Bíblia, em português, é uma palavra que não foi dita e nem escrita por Jesus, nem pelos seus apóstolos. A palavra que deveria estar aí, já que você está tratando de uma versão, seria a palavra fides, de fé. Porque não existe, para o português, um verbo que corresponda à palavra, ao substantivo fé. Por exemplo, digamos assim, quem tem alegria é uma pessoa alegre. Não tem essa correspondência? Sim ou não? Agora, e quem tem fé? Ele é o quê? Enfesado? Está vendo? Como na língua portuguesa falta-nos uma palavra. Quem tem fé, aí você fala, crê. Crer tem uma outra raiz. Vem de credere. Enquanto que fé vem de fides, do latim. Então, a língua portuguesa é pobre e não possui o verbo correspondente ao substantivo. Se bem que na alegria eu coloquei um substantivo e um adjetivo. Mas a relação e a ideia é a mesma. Perfeito? Quem tem fé, crê. Então, crê enquanto acreditar? Não. Quem tem fé, tem fidelidade. Aí eu estou usando um outro substantivo para se referir ao ato de ter fé.
Quem tem fé exerce fidelidade. Tem o seu coração totalmente alinhado àquela verdade. É o olhar para o crucificado e falar: não existe saída para o homem senão ser unido a este que já está demonstrado ao universo inteiro, que este é o caminho da piedade. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, por gentileza. Vou demonstrar isso para vocês. Capítulo 3, versículo 14 em diante. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então ele fala de procedimento, né? Versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. 2 pontos. E ele então descreve o mistério da piedade dizendo: aquele que foi manifestado em carne. Está falando do viver humano, tá? De Jesus. Foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, porque quando ele ascende, que ele vai ascendendo aos céus, Salmo 24, versículo 7, do 4 ao 7, diz que ele foi subindo na sua ressurreição e ascensão, e os anjos foram cantando: abre alas, ou levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Então ele foi sendo ascendido, foi sendo contemplado por anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e recebido na glória. Esse é o caminho. Este caminho percorrido por Jesus, ele em carne, ele em ressurreição, ele em ascensão, ele sendo glorificado, entrando na sua glória, visto por anjos, toda essa contemplação do universo desse Jesus mostra esse caminho, que é ele próprio, e agora ele quer abrir esse caminho dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração. Isso acontece, Efésios capítulo 2, quando diz o versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso acontece por meio da fé. É a fé que nos permite, então, ser unido a esse Cristo. Agora preste atenção, voltemos ao ponto. Quando você exerce fé nesse Cristo, você começa, atenção para essa palavra, você começa um processo de conformação a Ele. Entenderam ou não? Você começa um processo de conformação. Se você começa esse processo, então você ainda não morreu completamente. Também, obviamente, não ressuscitou completamente. E também não ascendeu e foi entronizado com Ele completamente. Ele lá é a garantia de que essa obra que foi começada há de terminar. Alto lá! Alguém declara dizendo: olha a heresia do pastor Alexandre. Ele disse que nós só começamos a morrer. Ele disse que nós só começamos a ressuscitar com Ele. Que nós só começamos. Isso é uma grande heresia. Vão dizer, já dizem, né? Mas eu deixo eles dizerem, que eles dizerem, eu também digo aqui, que eles dirão. Mas antes que eles digam, eu vou provar para eles, quando disserem, saber que quem diz isso é o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Filipenses. A Bíblia é maravilhosa. Um pouquinho para frente de Efésios. Próximo livro. Filipenses capítulo 3. Leia com atenção. Versículo 8 em diante. Sim, deveras considero tudo como perda. Quando ele diz sim, deveras considero tudo como perda, ele se situa no exato momento em que ele já se converteu, certo?
Ele já se converteu a Cristo, já está convertido, já é um servo de Deus, já é apóstolo, e ele está dizendo: antes eu era um fariseu, mas agora que eu me encontrei com Cristo, que eu o recebi, ele diz: eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, olha as razões. Ele deixou tudo, esse tudo que ele diz, cuidado para você não interpretá-lo equivocadamente. Esse tudo era todas as posições, o status, o louvor e a vanglória da religião, que é o que ele descreve nos versículos 3 a 6. Ele considera tudo isso como refúgio, mas ele faz isso motivado pelo amor, né? Por amor do qual eu perdi todas as coisas. Então ele faz movido pelo amor. E as considero como refúgio para ganhar. Então a única coisa que move alguém a abandonar toda a sua vida pregressa, pecaminosa, que não era o caso de Paulo, e também a sua vida religiosa, seja a vida pecaminosa ou a vida religiosa, tudo procede do ego, para deixar tudo, duas coisas: primeiro, por amor a Cristo, compreender a sublimidade de Cristo, e segundo, para ganhar a Cristo. Paulo, que você ame a Cristo, eu não duvido, mas não entendo quando você diz para ganhar a Cristo. Você não ganhou a Cristo ainda? Você deixou para ganhar? Aí um linguista, um teólogo, um gramático fala: não, deixou para ganhar, mas tendo deixado já ganhou. Não poderia ser esse arranjo? Sim ou não? Ele deixou para ganhar. Uma vez que já está deixado, tudo para trás, então, consequentemente, ele ganhou. Mas temos que continuar a leitura, para não fazermos nenhuma exegese. Versículo 9. E ser achado nele. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para ser achado nele, ou para ganhar a Cristo, para ser achado nele, versículo 10, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Veja que tudo está aqui no gerúndio, enquanto, ou melhor, tudo no particípio, né? Tudo enquanto processo, para o ganhar, para o conhecer, para ser achado nele. Aí ele diz, vai lendo comigo aí. Para o conhecer, versículo 10, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele está dentro de um processo, para de algum modo, quando ele fala para de algum modo, quer dizer, uma vez que essas coisas se concretizem em mim, para de algum modo alcançar o quê? A ressurreição dos mortos. Olha como ele está dizendo, tudo deixei para entrar num jogo de experiência, num processo de ganhar, num processo de ser achado nele, num processo de o conhecer, num processo de me conformar a ele à sua morte, de me conformar a ele aos seus sofrimentos, de me conformar a ele para que de alguma maneira eu alcance, olha a possibilidade, a ressurreição dos mortos. Mas digamos que a pessoa que questiona que isso aqui ele fala de processo, seja tão contenciosa que ela não se dê ainda por satisfeita. É só continuar lendo. E agora ele vai falar expressamente. Versículo 12.
não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Ou seja, ele já obteve a perfeição? Ele já alcançou? Ele já recebeu a Cristo? Em todas essas nuances que ele apresentou anteriormente? Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo. Eu não recebi ainda, eu não alcancei ainda, mas eu prossigo para alcançar. É ou não é processo, pessoal? Mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Ou seja, Cristo me conquistou para eu conquistar tudo isso aqui descrito em Cristo. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15, todos nós, pois, ou todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui Paulo diz, todos nós que somos perfeitos. Ser perfeito, no sentido do apóstolo Paulo, é ter disponível em nós essa perfeição de Cristo, totalmente acessível a todo aquele que crer. De todo modo, então, essa salvação que se propõe em Efésios capítulo 2, é uma salvação orgânica, em que aquele que alinha o seu coração a esse Cristo, ele agora vai passar por essa união a Cristo na sua morte. Ou seja, a destruição plena do velho homem. Para quem ainda insiste, e talvez não entenda, eu vou dar mais uma referência, só para você poder ficar mais à vontade. Paulo, quando diz que nós já morremos com Cristo, ele apontando esse fato consumado, ele vai sempre dizer que isso aconteceu e é uma garantia em Cristo, é nele. Quanto a nós, por exemplo, em Colossenses 3,5 ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo, você tem problema de cabeça? Como é que você diz que nós morremos com Cristo? Que nós ressuscitamos com Cristo? Que estamos assentados nos lugares celestiais? E agora, ao mesmo tempo, tu nos dizes para que nós possamos fazer morrer a velha... Que velha natureza que tem que morrer se nós já morremos? Não é um paradoxo? Sim ou não? Então entendamos, Cristo é este no qual tudo está feito. Portanto, eu estou nele. Essa é a minha garantia de que por intermédio da fé e por intermédio da graça, essa salvação agora opera em mim, me levando a caminhar, a percorrer e a passar por todos os 5 estágios que o próprio Jesus passou: morte, ressurreição, ascensão, entronização e glorificação. E aí, neste momento do texto de Efésios 2, surge uma razão porque Cristo opera tudo isso em nós. Veja na sua Bíblia, versículo 7. Para mostrar. Mostrar quando? Nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor está operando algo muito grande, para que quando esta obra em nós estiver concluída e consumada, isto é, nos séculos vindouros, Ele possa mostrar.
o universo não caído, de milhares e milhares, milhões, milhões, miríades e miríades de seres não caídos, contemplam a saga do homem na trajetória da sua existência. Conhece a história humana desde os primórdios, quando o homem se desintegrou do todo e da unidade com Deus e com a sua criação por meio do pecado original. Todas as misérias humanas foram vistas. A morte de Jesus, ou do Filho de Deus na pessoa de Jesus, foi vista por todos os mundos não caídos. Toda a história de miséria, de morte, de violência, de maldade. E o Senhor então está trabalhando neste planetinha, trabalhando na humanidade. E olha que a mesma força, o mesmo poder, a mesma verdade e a mesma certeza que Cristo disse: Pai, está tudo consumado nele, é a certeza e a força com que Ele vai fazer concluir também essa obra em nós. Isso porque é preciso que essa humanidade totalmente redimida, essa terra totalmente transformada, os novos céus e a nova terra, enquanto uma nova ordem de coisas, em que o reino de Deus não somente impera em tudo e em todos, mas em tudo e em todos se manifesta, isso será mostrado nos séculos vindouros. Imagine quando esses tantos seres virem essa exibição, ou esse show, no sentido próprio da palavra, e não no sentido vulgar da palavra. Show enquanto mostrar, exibir, no sentido próprio, esse mostrar aos olhos e diante de todos. Imagine que todo o universo, ao cabo desse período e diante de tão grande revelação, ele amará muito mais ao Senhor. A maneira como Deus leva as suas criaturas ao conhecimento, ao reconhecimento, à adoração e ao louvor dele, a maneira como Deus leva as criaturas a conhecê-lo, reconhecê-lo, louvá-lo e adorá-lo, não é por meio de mandamento, que não funciona. Você tem que me adorar. Adorarás ao Senhor teu Deus. Sim, mas e daí? Eu não vou adorar. Não é? Ou então eu finjo que estou adorando, com a mão para cima. Não se dá por meio de ameaça, nem de coerção. Só se dá por meio da revelação de si próprio. Quando Cristo se encarnou, como homem, Ele estava exibindo, mostrando, revelando o que é o Pai para todos os seres. Porque Deus é Espírito. Não adiantaria Deus gritar para o universo: eu sou bom, eu sou misericordioso, eu sou justo, eu sou piedoso. Não adiantaria Ele falar isso. Mais ou menos quando alguém quer se justificar e ninguém acredita. Porque o nome dele está muito sujo. E o nome de Deus estava muito sujo. Não porque estivesse sujo, mas porque o diabo profanou os santuários de Deus. Na multiplicação do seu comércio, ele vendeu a si próprio em detrimento do Criador. E manchou na consciência, na mente, de milhares e milhares, miríades de seres. Aí o Cristo se faz homem, se faz criatura, porque somente como criatura ele pode então se revelar a criaturas. O Deus que habita em luz inacessível não tem como se revelar às suas criaturas, porque Ele habita em luz inacessível, onde olho algum jamais viu, nem é capaz de ver, por não alcançar. Então Ele se faz criação, para mostrar, para revelar. Então quando Cristo estava na terra, na sua ignomínia, o caráter do Pai, de bondade, de amor, de misericórdia, foi revelado. E agora esse Cristo, tendo vencido esse sofrimento, sido morto, ressuscitado, ascendido, entronizado, exaltado, estar agora
com a sua vida, nos fazendo ressuscitar juntamente com Ele. E nós ressuscitamos com Ele na mesma proporção em que nós morremos com Ele. O tanto que em nós morre do velho homem é o tanto que renasce de Cristo. É uma relação. Até que quando tiver tudo consumado, Ele vai pegar agora todos esses homens redimidos e vai mostrar nos séculos vindouros. É lógico que não vai chegar um dia que Ele vai mostrar assim. Mostrar quer dizer, o universo vendo terá a revelação de quê? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É muita maravilha. Que coisa gloriosa. E os homens amarão muito mais a Deus. E os anjos amarão muito mais a Deus. O amor que nasce do conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus que vem por meio da revelação. E essa revelação conduz o homem ao reconhecimento de Deus. E porque o homem reconhece a Deus, ele agora pode servi-lo em amor, em alegria, em louvor, em ações de graças. A revelação de Deus por meio da redenção da humanidade. Semana que vem, nós vamos retomar aqui o capítulo 2, falando os versículos 8, 9 e 10. Tá bom? Todos vocês são convidados a estarem conosco. Amém?